Boa noite, irmãos. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia no capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos. Capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos, 31 ao 39. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ser mais do que vencedor é ser possuidor daquela vitória que transcende o tempo e se eterniza. Ser mais do que vencedor é ser um vencedor em Cristo, é ser um vencedor no tempo e é ser um vencedor por toda a eternidade. Os mais do que vencedores, quem são eles? Venturosamente o apóstolo Paulo responde a essa nossa indagação dizendo no nosso texto: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Somos, diz o apóstolo Paulo. Portanto, com esse seu somos, eis que Paulo alista-se a si mesmo no número dos mais do que vencedores. Paulo, aquele que antes de ser Paulo era Saulo, e que antes de ser apóstolo era fariseu, perseguidor da igreja, sim, ele mesmo. Pois não fora ele encontrado por Cristo na estrada de Damasco, e ali a graça de Deus não o alcançou de maneira maravilhosa, e aquele homem que era inimigo da cruz de Cristo não tornou-se o seu mais ardoroso pregador? Pois Paulo, ele pelo fato de ter sido salvo pelo Senhor Jesus, alista-se no número dos mais do que vencedores. Paulo era mais do que vencedor por aquele que o amou. Mas Paulo apenas? Não, porque ele diz somos. E com esse seu somos, ele alista também no número dos mais do que vencedores os cristãos de Roma, para quem ele escreveu em primeira mão esta carta. Eis que alguns cristãos de Roma eram escravos dos senhores romanos. Não obstante serem escravos dos senhores romanos, eles eram livres em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus eles alcançaram a mais gloriosa de todas as liberdades. Em Cristo Jesus eles alcançaram a libertação do poder do pecado. Portanto, eis que aqueles cristãos de Roma, assim como Paulo, eram mais do que vencedores. Eles, portanto, estavam acima dos senhores romanos. Mas apenas Paulo? Apenas os cristãos de Roma? Não, porque esse somos chegou até nós. E com esse somos, Paulo também nos alista todos quantos cremos em Jesus Cristo no número dos mais do que vencedores. Assim, todos quantos estamos em Cristo e temos Cristo em nós, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Primeiramente, nós somos mais do que vencedores na nossa justificação. Versículo 32 do nosso texto: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Agora o 33: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmãos, isso é maravilhoso. Na cruz do Calvário houve uma transação comercial extraordinária. Eis que Cristo foi à cruz, levando sobre o seu corpo para o madeiro todos os nossos pecados. E ali ele os cravou na cruz, anulando para sempre a culpa que tínhamos diante de Deus. E então vem Deus e nos veste com o manto escarlate da justiça do Senhor Jesus. E agora ele olha para nós e nos trata como se nunca tivéssemos cometido nenhum pecado.
como se fôssemos absolutamente inocentes, que é o que nós somos em Cristo e por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Justos, Ele nos declarou justos, não há mais nenhuma condenação que pese sobre nós. Portanto, somos mais do que vencedores da nossa justificação. Somos mais do que vencedores da nossa absolvição. Verso 34 do nosso texto: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Antes o pecado nos condenava, agora não mais, porque Cristo de uma vez para sempre resolveu a nossa pendência diante do Pai. A morte pesava sobre nós como condenação, agora não mais, porque Cristo deu um golpe na morte ao ressuscitar dentre os mortos e nos colocou dentro da sua vitória, de tal maneira que quando a última trombeta soar, eis que nós, os que estivermos dormindo em Cristo, levantaremos do pó da terra e então com os vivos transformados, todos seremos arrebatados para o nosso encontro com o Senhor nos ares e para sempre estaremos com o Senhor. A morte já não mais nos mete medo, porque Cristo a venceu. Portanto, o pecado não nos condena, a morte não nos condena, nem a lei de Deus nos condena, porque Cristo cumpriu a lei no nosso lugar. Eis, portanto, que estamos absolutamente absolvidos de qualquer culpa diante do tribunal celestial. Pelo que Paulo, no verso 1 desse capítulo 8 de Romanos, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Logo, nós somos mais do que vencedores da nossa justificação. Somos mais do que vencedores da nossa absolvição. Somos mais do que vencedores em todos os aspectos e facetas da vida. Se pensarmos no aspecto físico da vida, somos mais do que vencedores, porque nem o perigo nem a espada poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se pensarmos no aspecto emocional da vida, somos mais do que vencedores, porque nem a angústia, nem a tribulação poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se pensarmos no aspecto material da vida, somos mais do que vencedores, porque nem a fome, nem a nudez poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se pensarmos no aspecto moral da vida, somos mais do que vencedores, porque nem as potestades, nem os principados poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se pensarmos nas coisas tangíveis e intangíveis, concretas e abstratas, visíveis e invisíveis, somos mais do que vencedores, porque nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E para que nada ficasse de fora da esfera dessa nossa vitória, eis que Paulo completa dizendo: e nenhuma outra criatura, ou seja, nada nem ninguém, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, eis que a nossa vitória se deve a Cristo. Cristo é o fundamento da nossa vitória. Cristo é a base da nossa vitória. Cristo é a garantia da nossa vitória. Eis que somos mais do que vencedores, porque estamos alicerçados em Cristo, estamos plantados em Cristo, estamos assentados na rocha dos séculos, naquela rocha que não pode ser removida, que não pode ser abalada. Logo, se Cristo não pode ser abalado, eis que todos quantos estamos assentados em Cristo, estamos garantidos nele para a glória celestial.
Somos mais do que vencedores porque Cristo venceu o pecado. Somos mais do que vencedores porque Cristo venceu a morte. Somos mais do que vencedores porque Cristo venceu todos os poderes do mal, todos os poderes do inferno. Eis que ao nome de Cristo Jesus os infernos estremecem. Somos mais do que vencedores porque Cristo haverá de estabelecer uma nova ordem universal. Ele trará à existência um novo céu e uma nova terra nos quais habitará a justiça, e nós estaremos nesse novo mundo de glória para sempre engrandecermos o nome do Senhor. Portanto, mais do que vencedores somos os que estamos em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores em todas estas coisas, e a nossa vitória se deve ao Senhor Jesus. É nele que nós estamos, é nele que estamos arraigados, é nele que estamos plantados. Somos mais do que vencedores porque Cristo é quem Ele é. Ele é o Deus imortal dos séculos. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ora, alegria. Não é verdade que Paulo, escrevendo de uma prisão aos cristãos filipenses, ele diz: irmãos, mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Claro que alegria não significa andar sempre rindo como se nada estivesse acontecendo. Alegria é poder dizer em todas as circunstâncias da vida: posso tudo naquele que me fortalece. Posso ter em abundância e sei também passar necessidade. Em todas as coisas estou instruído. Posso tudo naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso tudo naquele que me preenche, naquele que me sustenta, naquele que é a minha alegria, Cristo Jesus, o meu Senhor. Portanto, alegria, irmãos. Temer é o presidente do Brasil? Alegria. Temos um Congresso Nacional de ladrões? Alegria. Pois não é Temer que governa a nossa vida, não é o Congresso Nacional que governa a nossa vida, não são os políticos corruptos que governam a nossa vida é governada pelo Senhor Jesus, a nossa vida é governada por aquele que reina, a nossa vida é governada por aquele que é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e que um dia Ele trará o juízo sobre toda a carne. Alegria, pois estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas além de alegria, otimismo. A situação está ruim, mas vai acabar. Nós não estamos fadados a vivermos para sempre aqui. Temos um mundo de glória à nossa espera. E não é verdade que esse mundo de glória de alguma maneira já chegou? Pelo Espírito que habita em nós? Paulo não diz de Cristo que Ele em nós é a esperança da glória? Meus irmãos, na corrida da fé, eis que nós todos não chegaremos ninguém atrasado, ninguém chegará atrasado, todos cruzaremos a linha de chegada ao mesmo tempo, porque Cristo diz: os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, ou seja, quando Ele nos chamar, todos cruzaremos a linha e para sempre estaremos com o Senhor. Otimismo, portanto, e gratidão. Gratidão a Deus, que no rasgo da sua graça nos concedeu a nós, pecadores, uma tão grande salvação em Cristo e por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, que Cristo seja verdadeiramente a razão da nossa vida, a razão da nossa esperança, que nele nós plantemos a nossa fé, pois não há escapatória fora de Cristo Jesus, mas nele nós podemos dizer: sim, somos mais do que vencedores em todas estas coisas, por Cristo Jesus, o meu Senhor, e que Ele nos abençoe. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
e as divinas consolações do Santo Espírito de Deus esteja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém.